Muito obrigado, professor Matheus. Queria agradecer também toda a equipe do Centro Acadêmico, né, Horácio Racanello Filho. Como já foi dito, né, eu sou egresso da UEM e fiz parte do CARF, né, dos longínquos anos de 2005 a 2007. Então é muito bom estar por aqui com vocês. Tenho tido contato, né, com o pessoal da UEM e feito, inclusive, iniciativas de cursos abertos, né, cursos que são até gratuitos para alunos da UEM que querem se aproximar desse campo dos direitos digitais. A gente fez até uma experiência recente, né, sobre esse assunto, trazendo um curso em formato aberto para os alunos da UEM, como uma forma também de trazer os alunos de graduação, né, para próximo desse assunto, que é um assunto que está na linha de frente, como o professor Matheus disse, está na fronteira, né, de muitos dos debates importantes hoje no Brasil, e que eu não tenho dúvidas, né, de que é uma área que tende a crescer cada vez mais e se espraiar, né, para muitos outros ramos, né, e acho que é um campo muito importante, acima de tudo, porque é um campo de luta política, é um campo onde há muita discussão, né, de quais são os novos direitos a serem protegidos, quais são os novos direitos a serem afirmados, né, e isso é um ponto importante porque é um processo civil, né, um processo de discussão civil sobre como que nós, enquanto sociedade, entendemos quais são os direitos que devem ser protegidos e quais são os processos para que esses direitos possam ser, de fato, transformados em norma jurídica, né? E é um processo sempre muito tortuoso, esse processo de parte de uma disputa que é uma disputa de argumentação, uma discussão sobre o que nós, enquanto sociedade, entendemos o que é justo, o que deve ser lícito, digamos assim, até o processo de transformação desses valores, né, ou dessas discussões em norma jurídica, que é uma coisa que a gente aprende desde o começo da faculdade, né? Eu lembro quando eu era aluno da UEM, as aulas de teoria do direito geralmente passavam pela discussão dos trabalhos do Miguel Reale, né, que é um professor de São Paulo, e era sempre essa discussão da nomogênese, né, o processo de criação da norma jurídica, sempre muito pautado, muito é, embrenhado e relacionado ao processo valorativo, sobre aquilo que nós, enquanto sociedade, valoramos, né, e entendemos que é o que deve ser defendido. Eu tentando fazer uma colocação aqui do arquivo, dos slides aqui para vocês. Eu acho que eu vou compartilhar minha tela, que é um pouco mais fácil. Eu vou começar com uma introdução rápida do meu local de fala, né? Eu fui apresentado como diretor dessa organização civil, né, sem fins lucrativos, para que vocês tenham uma noção clara também de qual que é essa organização, o que ela faz, para ficar mais claro também o meu ponto de exposição aqui na noite de hoje com vocês, né? Então, eu sou diretor da Data Privacy Brasil, que é uma organização que funde, né, uma escola e uma entidade de pesquisa. Ela tem um time de 28 pessoas do Brasil inteiro, alguns estão em São Paulo, alguns estão em Salvador, alguns estão no Rio de Janeiro. É um time interdisciplinar de pessoas que são da ciência política, da sociologia, do direito, de diversas universidades de ponta do Brasil. Tem gente da UFMG, da UFBA, da USP, da PUC. E é uma organização que produz um conjunto de pesquisas de interesse público e faz um trabalho de incidência perante o Congresso, também perante o sistema de justiça. Vale dizer que os 3 casos mais importantes de proteção de dados pessoais no Brasil teve uma atuação muito direta da nossa entidade, seja lá no caso do IBGE em 2020, depois no caso da ABIN em 2022, e agora, 2024, tem um caso recente no STF, que é a DPF 1143, que trata do problema dos spywares, que são softwares de vigilância, ou softwares que atacam protocolos de infraestrutura, como de telecomunicações, e que permitem extrair dados de geolocalização, configurando uma notória, uma claríssima violação a direitos fundamentais. Então, a gente tem um trabalho forte também de promoção de cultura de proteção de dados pessoais por meio dessa incidência. E eu vou falar um pouco desses processos de incidência que ajudam a formatar a discussão dos direitos digitais. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a organização, e depois quiser pegar essa apresentação, ou com o celular, né, com a câmera do smartphone, vocês conseguem aqui
acessar esses QR Codes, alguns deles eu vou indo passando com vocês para apresentar alguns recursos. Vocês podem conhecer mais sobre a entidade que eu dirijo, acessando o site dela e tendo acesso aos conteúdos ali. E o que é interessante, acho que tem uma conexão muito profunda com o debate do que são direitos digitais, que é o meu tema com vocês hoje, é que a nossa teoria de mudança para os próximos 3 anos, né, envolve a promoção de direitos fundamentais diante dos processos de datificação, a partir de uma moldura, a visão sobre justiça social, né? E isso está muito relacionado ao argumento que eu vou defender aqui hoje, que é um conceito de direitos digitais, como a afirmação de novos direitos fundamentais diante dos processos de datificação e plataformização. Existe uma discussão muito importante sobre o sentido ou o conceito dos direitos digitais, que está em elaboração. Não há ainda uma grande quantidade de produção intelectual sobre esse assunto, né, com livros específicos sobre o tema. É o tema da minha investigação de pós-doutorado na USP, né, e eu pretendo lançar um livro em 2026 sobre esse assunto, então aguardem um pouco, por enquanto vai demorar. Eu lancei ano passado esse livro aqui chamado A Proteção Coletiva dos Dados Pessoais, mas esse livro sobre o que são direitos digitais é um livro em elaboração, e eu vou explorar um pouco com vocês alguns dos argumentos desse livro que está sendo escrito, combinando também com esse trabalho da ONG. E um outro conceito importante, também muito novo e que nós temos trabalhado na nossa teoria de mudança, é a construção de um ecossistema informacional justo. E esse também é um elemento muito importante do conceito de direitos digitais. Na filosofia do direito hoje, nos trabalhos de vários filósofos e filósofas, né, como Luciano Floridi, na Itália, ou a professora Michele Hildebrandt, na Holanda, são intelectuais que têm discutido a inexistência de distinção entre o online e o offline, e a emergência de uma relação entre tecnologias e direitos do ponto de vista de afirmação do que é o justo e o lícito no ambiente informacional, né? Isso nos leva a pensar que nós estamos imersos num ambiente informacional caracterizado por computação ubíqua, né? Nós estamos o tempo todo, mesmo quando nós achamos que nós estamos só em relação com a natureza, entre aspas, nós não estamos somente com a natureza, né? Nós estamos com computadores hiperpotentes em nossos bolsos, produzindo uma quantidade massiva de metadados a todo momento, interligados com sistemas satelitais, né? O planeta está povoado de tecnologia, totalmente aparamentado com tecnologias e com fluxos de informação, de modo que até as nossas concepções clássicas de ambiente precisam ser ressignificadas, né? E eu faço parte dessa corrente de estudos, meu doutorado no Instituto de Energia e Ambiente, na USP, foi nesse sentido, né, de promover uma ressignificação da própria ideia de ambiente, a partir de uma concepção que nós chamamos de uma concepção sociotécnica do ambiente, ou seja, o ambiente também é acoplado com a informação, com os dados. E isso é um fenômeno muito característico dos nossos tempos, né? Esse ambiente caracterizado, né, pela dimensão material e imaterial e pelo ambiente informacional, que precisa agora de uma concepção do que é justo, né? Isso é muito importante para os juristas, né, porque a nossa tarefa primordial é sempre essa meta-questão da justiça, né? O que é o justo no caso concreto? O que é o justo também a partir das concepções do que é lícito ou ilícito, né, dos atos contrários ao direito. Então é uma discussão maravilhosa porque ela é interdisciplinar e ao mesmo tempo muito conectada com o direito. Para quem gosta de ouvir coisas, eu recomendo que vocês acompanhem o podcast da Docracia, que nós organizamos já há 4 anos, já são mais de 160 episódios, discutindo direitos digitais semanalmente, né, quinzenalmente. E para quem gosta de mais leitura, eu vou falar de alguns recursos de pesquisa, mas um dos últimos relatórios de pesquisa de fôlego da ONG é o Temas Centrais de Regulação de IA. Vou falar um pouco desse trabalho nosso sobre o projeto de lei de inteligência artificial, mas esse estudo ele apresenta um pouco dos contornos do que se pretende regular, né, como que o direito tem sido mobilizado para a discussão de inteligência artificial diante de um desafio bastante complexo, que é fazer com que a construção de uma norma brasileira sobre IA, ela tenha, ao mesmo tempo, uma conexão profunda com a nossa
teoria do direito, com nossa concepção de ordenamento jurídico, as nossas normas constitucionais, nossos valores, nossa tradição do direito civil, né? O professor Matheus é do direito civil, ou a nossa dimensão do direito do consumidor, que também é muito poderosa, mas, ao mesmo tempo, garantindo um grau de interoperabilidade regulatória, ou seja, um grau de equivalência com normas de outras jurisdições, porque nós vivemos num fenômeno onde as empresas operam em escala global e elas atingem uma quantidade massiva de clientes e usuários em escala global em questão de semanas. A gente pode usar o exemplo da OpenAI ou do ChatGPT como um grande exemplo desse processo, né, onde uma inovação é apresentada e ela já se torna, né, uma presença ubíqua na sociedade, penetrando rapidamente na vida cívica, na vida educacional, na vida política, e demandando uma resposta regulatória de países que possuem culturas distintas, né? Então, o grande desafio colocado hoje na comunidade jurídica, este ano, 2024, né, é a busca desses parâmetros de interoperabilidade regulatória, ou seja, que sistemas jurídicos possam conversar, né? Inclusive, a discussão entre a equivalência, né, do que a gente aprende em computação, né, entre interoperabilidade de sistemas, né, que vem de uma concepção de que softwares precisam operar a partir de um mesmo protocolo lógico. A própria ideia da internet pressupõe isso, né, que todas as construções elas têm uma construção em cima dos protocolos da internet, né, de TCP/IP ou dos protocolos web, o que permite um serviço ser interoperável, né? Essa mesma discussão da computação é colocada no direito hoje como uma demanda de interoperabilidade entre sistemas jurídicos, né? Isso vai colocar de novo, né, a tarefa do jurista nesse trabalho de pesquisa comparativa e de ajustes, né, para esse ideal, digamos assim, talvez nunca atingível, de interoperabilidade. Então, é um tensionamento em curso e essa pesquisa fala um pouco disso. Tá aqui uma foto que eu estou mais elegante, né, para explicar o currículo. Hoje eu estou mais informal com vocês, eu gosto de me vestir mais informal nos ambientes com alunos de graduação. Mas o que eu queria falar dessa trajetória é que a minha própria trajetória de pesquisa e de ativismo está muito relacionada com o campo dos direitos digitais, em razão dessa vivência com a construção do Marco Civil da Internet e com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma lei que eu trabalhei muito no Congresso, muito mesmo, né, de ir frequentemente a Brasília conversar com deputados e senadores sobre a importância de uma lei de dados, né? Tive um diálogo muito grande também com o deputado que foi o relator dessa legislação, né, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, né, que foi uma pessoa que, junto com a Bruna Furlan, do PSDB, eles tiveram uma abertura muito grande para o diálogo com a sociedade civil, com os acadêmicos, né, com os pesquisadores do campo, e tiveram uma condução desse processo de forma muito, muito bacana mesmo. E quem quiser assistir um pouco essa história da LGPD, um dos documentários que a gente lançou, que está no Observatório da Privacidade, se vocês colocarem observatorioprivacidade.com.br, vai cair na página da memória da LGPD, tem lá um mini documentário em vários episódios curtinhos para vocês assistirem. Quem quiser conhecer essa história de perto, né, como é que foi esse processo de debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o papel do próprio Orlando Silva na condução desse processo, dos outros deputados que eram da comissão especial e como é que eles trabalharam para aprovar uma lei em 2018. Foi um período muito rico de discussão no Congresso e que agora está se repetindo com a discussão da lei de IA. Eu também tenho participado ativamente junto com o Bruno Bioni, que é meu colega diretor da ONG, desse processo. O Bruno fez parte da comissão de juristas, né, que escreveu a legislação de IA, e eu tenho participado de audiências públicas, né, fui convidado 2 vezes pelo Senado para falar sobre elementos específicos da lei de IA, que eu não vou entrar aqui com vocês hoje, porque eu vou fazer uma fala um pouco mais geral, e depois, se tiver pergunta, a gente pode entrar em questões específicas da legislação, dessa que está em construção do Congresso. Bom, então eu me apresentei, né, dei um contexto de onde eu falo, o meu trabalho, né, o percurso que eu fiz, e agora eu vou entrar um pouco mais no objeto da conversa com vocês hoje, que é a discussão do que são direitos digitais. Um primeiro ponto que eu acho importante diferenciar é direito digital de direitos digitais. Existe uma tentativa hoje de reforma do Código Civil e de criação de um capítulo do direito digital dentro do Código Civil, que eu acho um movimento impróprio.
Acho um movimento que não faz muito sentido nesse momento, e não gosto da expressão direito digital como um termo delimitador de um campo específico, uma sub-área, primordialmente porque eu não acho que isso é uma área ou uma sub-área, né. Eu acho que o que nós estamos vivendo é um processo bem mais amplo de afirmação de direitos digitais, né, de novos direitos fundamentais diante dos processos de datificação e plataformização. Mas a solução não é tentar encaixar isso dentro de um campo específico, como se a solução viesse de um recorte disciplinar dentro do direito civil ou dentro de uma outra área, para que houvesse uma delimitação de novos direitos dentro de uma caixinha do direito digital. Eu acho que isso não funciona, é impróprio, e já disse isso aos colegas que trabalham próximo à comissão que tem trabalhado na reforma do Código Civil, que é uma má ideia, na minha opinião. E digo isso porque existe uma plasticidade nas lutas políticas da afirmação dos direitos digitais que torna ele muito mais conectado com uma gramática, talvez de matriz de direito constitucional, né, por isso a gramática dos direitos fundamentais, que eu disse a vocês que é um elemento muito importante para se pensar direitos digitais, mas que nunca poderá ser definido de forma estática, porque existe uma relação simbiótica com o desenvolvimento das novas tecnologias e as capacidades de ação que elas produzem, aquilo que a gente chama de affordance na filosofia da tecnologia, com os movimentos sociais que estão se contrapondo a problemas percebidos como graves do ponto de vista de ameaças de opressão econômica ou de opressão social, opressão cívica, e que gera esse movimento de embate, esse contramovimento, né? Então, os direitos digitais são muito mais um movimento cívico, né, de afirmação de normatividade, de afirmação do que deve ser o direito, do que propriamente uma área recortadinha, bonitinha, disciplinar que a gente pode estudar. E é um conceito dinâmico. Se você conversasse comigo há 10 anos atrás e perguntasse, Zanata, lá em 2014, né, e perguntasse o que são direitos digitais, para mim em 2014, né, eu provavelmente responderia que estaria relacionado a problemas de afirmação da cultura digital, do combate ao copyright ou das regras de IPI que são limitadoras, né. Há discussões que naquela época, especialmente entre 2005 e 2011, nós fazíamos sobre direitos digitais relacionados a uma afirmação das liberdades de criação na internet, de novos direitos culturais de uso da internet e de apropriação e reapropriação de conteúdo, de forma a não permitir aspectos limitadores a isso. E depois a gente foi vivendo, né? 2014 também já havia uma grandíssima discussão sobre privacidade, né? Depois do Snowden. Mas nos direitos digitais você percebe certas saliências, movimentos que são dinâmicos, né, de temas, problemas que se apresentam na sociedade e são envelopados pelo discurso dos direitos digitais e que vão expandindo as fronteiras de quais novos direitos fundamentais devem ser afirmados. Essa é uma das dificuldades fundamentais de definição do que são os direitos digitais, porque existe uma historicidade, por assim dizer. Eles estão relacionados a uma construção de normatividade, de artefatos jurídicos, muito atrelados ao contexto social e às lutas que se apresentam na sociedade num certo momento. E se no passado, né, se 2010, por exemplo, uma das grandes batalhas dos direitos digitais era a afirmação dos direitos fundamentais do acesso à informação, que deu origem à lei, que é uma legislação fundamental. Depois a gente passou por um processo de afirmação de um conjunto básico de princípios, de regramentos para o uso da internet, que foi o Marco Civil da Internet. Depois isso vai se transmutando, né, para outras fronteiras dos direitos digitais, como a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais e a Lei de IA, e daqui 5 anos vão ser outras legislações. Nós poderíamos falar daqui 5 anos de uma lei geral de dark patterns, ou seja, uma legislação que vá direcionar o problema da indução do comportamento de vício ou do comportamento destrutivo a partir da arquitetura de design. Isso poderia ser qualificado como um exemplo de direitos digitais no futuro? Sim, seria uma fronteira nova para os direitos digitais.
e estaria relacionado à afirmação de direitos fundamentais, diante do processo de plataformização e datificação. Então, o que eu tenho buscado fazer é um conceito amplo o suficiente para abarcar essa dinamicidade, mas também se relacionar aos elementos que eu considero que são os essenciais. Os direitos digitais se relacionam a direitos fundamentais. A gramática dos direitos fundamentais permeia toda a discussão cívica dos direitos digitais. Porém, o toque, a diferença, né, se perguntar, Zanata, mas o que diferencia estudar direitos digitais de estudar direitos fundamentais? Eu acho que ao passo que direitos fundamentais está relacionado a uma tradição da filosofia política ou dos estudos, né, de direitos sociais e econômicos, num sentido de vida social não permeada por uma influência tão grande das tecnologias, né, são questões relacionadas à liberdade de ir e vir, associação, voto, né, construção de direitos democráticos, limitação da capacidade do Estado de intervir, direitos fundamentais como habeas corpus, né, com relação à informação, habeas data, e direitos, né, de proteção da intimidade, da propriedade, da vida íntima, coisas assim. Essa é a gramática dos direitos fundamentais, né, que tem um plano de direitos subjetivos, mas também tem uma dimensão objetiva de garantir que o Estado permanentemente, né, vigie e implemente, né, e garanta a fruição desses direitos. Eu acho que o diferencial dos direitos digitais é que essa gramática dos direitos fundamentais ela é resposta a processos de datificação e plataformização. A datificação é, em síntese, né, a transformação de todos os elementos da vida social e vida cívica em bits, em informações. Por isso que na França se chama de direitos numéricos, né? Droit numérique, né, que é no sentido de transformação de tudo que nós vivemos em 0 e 1. 0 e 1. Né? É a transformação da nossa vida na mediação da informação digital, que na sua essência flui e se comunica em códigos binários. Toda a computação está estruturada em fluxos informacionais de códigos binários. É uma loucura pensar isso. Mas é isso que acontece. Né? Graças aos trabalhos do Claude Shannon, do Alan Turing, né, de pioneiros da computação. Então, essa ubiquidade da computação que a gente percebe da década de 60 em diante com muita intensidade, né, e agora em 2024 acentuadamente, né, se relaciona a esse problema de datificação que se apresenta agora muito claramente a nós, e a plataformização como um fenômeno de orientação econômica, evidentemente, mas em razão de uma certa estrutura de funcionamento da internet, né, que faz com que, em razão da presença da internet permanente em todas as nossas relações, surjam novas camadas de intermediação. Né? Então, são espaços das relações sociais, né? são formas das relações sociais ocupadas por um novo modelo econômico que se apresenta como uma arquitetura de criação de mercado e matchmaking, né? que é a plataforma. Né? Então, se antes nós acenávamos na rua para pegar um táxi, hoje nós abrimos um aplicativo para chamar Uber. Se antes nós perguntávamos para os colegas quem tinha um sofá disponível, ou se conhecia alguém com uma casa para alugar, hoje a gente abre um Airbnb. Né? Se a gente antes ia para a loja de música, né, escolher os nossos discos, eu quando era criança amava fazer isso em Maringá, tinha uma loja de discos ali na Avenida Brasil que eu gostava de ir. Hoje você acessa as músicas pelo Spotify, tem um consumo totalmente plataformizado. Né? Antes, se você ia para a locadora escolher um filme para você alugar, hoje você plataformiza o seu entretenimento pelo Netflix. Né? Então, a plataformização é essa ocupação, essa reintermediação ou nova intermediação da vida que, por ter uma demanda de matchmaking e de organização de dois públicos de consumidores, né? aqueles ofertantes, aqueles consumidores da plataforma, ela intensifica o processo de datificação. Então, plataformização empurra cada vez mais para a datificação e gera esses tensionamentos com quais direitos fundamentais que devem ser afirmados. Por isso que eu acho que o movimento, o campo dos direitos digitais terá vida longa. Mas não acredito que a solução seja criar um capítulo específico no Código Civil sobre direito digital. O que eu acho que é importante também de reforçar, isso vem de um ponto de vista de teoria social do direito, né, é que eu vou entrar num aspecto um pouco mais teórico com vocês, mas que é importante, é que
Hoje, se discute na teoria do direito de ponta, né, de vanguarda, um movimento de descentralização do Estado na concepção da produção da normatividade, né? Ou seja, no século XX, né, no estudo do direito no século passado, e especialmente na primeira, um pouco na primeira, assim, no começo desse século, mas muito fortemente no século passado, né, a ideia, a teoria de que para se estudar o direito é preciso estudar o direito produzido pelo Estado. Então, toda a teoria positivista que se organiza no pensamento de Kelsen e muitos outros positivistas de peso, né, Herbert Hart na Inglaterra e tantos outros, é uma teoria estadocentrista, né? Ou seja, a normatividade interessa no momento em que o Estado, detentor, né, do poder estatal, com a capacidade jurisdicional de dizer o direito, ele afirma o direito a partir de certos instrumentos, né? A teoria do Miguel Reale é totalmente centrada nesse processo. As teorias da norma jurídica, que Norberto Bobbio produziu antes da guinada sociológica do Norberto Bobbio, né? Porque o Bobbio ele foi um positivista, mas depois ele abandona o positivismo e o estudo do direito, né, enquanto norma e ordenamento, né? Mas é comum, né? E por muito tempo fui treinado, né, no começo de carreira, a pensar o direito pela visão estadocentrista. Porém, o que eu aprendi nos últimos 10 anos e nos estudos de teoria do direito na Itália, na Holanda, na USP agora no pós-doc também, são outras correntes, né, de estudo que promovem uma descentralização do estudo da normatividade, ou seja, é possível estudar a normatividade ou a produção da gramática jurídica no interior de outros sistemas, né, dos sistemas comunicacionais ou dos próprios trabalhos dos ativistas, né? Então, o Gunther Toibner, que é um grande teórico, só um minutinho que está chovendo, vou fechar a janela aqui para não fazer muito barulho. Perdão, não vai fazer um chiado danado para vocês. Então, o professor Gunther Toibner, né, que é um grande teórico do direito, vivo hoje, né, ele vai expor uma teoria do constitucionalismo societal, né, onde nas áreas de fronteira, como são as áreas dos direitos digitais, a produção da normatividade não ocorre no Estado. Não são os legisladores, representantes do povo, que entendem os assuntos a serem definidos juridicamente e produzem a norma jurídica pelo processo legislativo. Na verdade, eles são empurrados, eles são influenciados, eles são movimentados pelas pressões de normatividades produzidas em rede por um conjunto, né, de ativistas que operam no local global. É uma interação no território, mas muito conectada globalmente. Muito conectada globalmente. E isso depois promove um certo acoplamento ou uma influência dentro do sistema jurídico. Então, pensadores que têm estudado esse processo, como Gunther Toibner, até o professor Stefano Rodotà, que já faleceu e foi um grande intelectual, né, um autor que vale a pena para quem está começando esse estudo, né, vale muito a pena ler as obras do professor Stefano Rodotà. Rodotà também falava dessa tecnopolítica na década de 90, no sentido de entender que a internet e as capacidades de articulação pela sociedade da informação estavam dando origem a um conjunto de movimentos cívicos organizados em entidades altamente especializadas que se articulavam internacionalmente na produção de um discurso sobre o direito, um discurso de normatividade, mas sem ter relação com o Estado, não é uma produção do Estado. Isso é muito notável no campo da internet, muito notável. Todas as decisões importantes sobre governança da internet não aconteceram dentro do Estado. Todas as decisões importantes de criação institucional de governança da internet aconteceu por redes de profissionais e redes de ativistas, né, que criaram suas próprias organizações, como a Internet Engineering Task Force ou a Internet Society, né, ou outras, e nesses espaços se produzem as regras e os protocolos que mudam a nossa própria conduta, ou mudam o modo como uma tecnologia funciona, né?
E isso, essa cultura, né, do ativismo de internet, que é muito pautado por essa lógica dos grupos não estatais, né, pela auto-organização, né, de especialistas e detentores desse conhecimento e ativistas em redes, em organizações especializadas, em associações, né. Isso influencia muito o movimento dos direitos digitais, que nos últimos 20 anos tem se organizado dessa mesma forma, né. Então, na América Latina é muito comum, na América Latina é um celeiro também de entidades especializadas em direitos digitais, né. Em 2003 surgiu a Derechos Digitales, em 2006 surgiu Intervozes, depois surgiu Fundación Carisma na Colômbia, a Associación por los Derechos Civiles na Argentina, a Red en Defensa de los Derechos Digitales no México. Eu poderia listar dezenas de organizações, que eu trabalho com muitas delas, né, que vão ser organizações que operam nesse local global e se articulam nos fóruns internacionais, como o IGF, que é um fórum da ONU, o Internet Governance Forum, e produzem um discurso sobre direitos que depois passa a influenciar o trabalho do legislativo. Então, é essa relação que é interessante de estudar, né, desse ponto de vista de teoria social dos direitos digitais. E existe esse tensionamento entre o processo de criação jurídica pelo Estado e a pressão, as articulações desses movimentos cívicos que estão em interação com os espaços institucionais do Estado, né. Essa foto é exemplificativa, essa foto de 2014, vocês veem aqui no fundo a presidenta Dilma Rousseff, né, no NET Mundial, que era um grande encontro de governança da internet, organizado em São Paulo, participei em abril de 2014, que está o Virgílio Almeida, que é um grande cientista da computação, professor emérito da Federal de Minas, pesquisador em Harvard. Aqui está o presidente da ICANN, que é a Internet Corporation for Assignments and Numbers, que é a organização que faz a distribuição dos nomes de domínio, né, para a internet do mundo inteiro. E aqui você tem os ativistas protestando com a máscara do Edward Snowden, né. Porque nesse momento histórico em que o Brasil estava capitaneando a discussão de direitos civis e direitos fundamentais para a internet, havia ainda esse rescaldo muito forte do escândalo do Snowden, que foi um ex-funcionário da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Ele era um contratado, né, privado, que trabalhava como cientista da computação para a agência. E o Snowden, né, que está refugiado hoje em dia, ainda está em refúgio, está fora dos Estados Unidos desde 2013, ele denunciou um sistema massivo de retenção e controle de metadados que eram retirados das empresas como Microsoft, Google, Meta, na época Facebook, né, Amazon, para poder fazer o monitoramento permanente de pessoas, com uma tentativa de neutralizar ações terroristas ou neutralizar ameaças aos Estados Unidos. E o que o Snowden revelou é uma arquitetura poderosíssima de vigilância em escala global, né, que atingia a todos, né, inclusive atingia lideranças brasileiras. O que foi importante porque ajudou também a impulsionar um debate que já estava acontecendo no Congresso por muitos anos, que era uma afirmação de uma legislação específica para o uso da internet, centrada numa linguagem de direitos. Então, está aqui uma foto muito bacana da época em que vários ativistas que são colegas de trabalho, aqui esse de barbinha aqui é o Paulo Renat Santarém, né, que trabalha hoje no IRIS, que é um instituto em Belo Horizonte, que é Bia Barbosa, que hoje trabalha a Repórteres Sem Fronteiras, né, e muitos outros ativistas aqui do campo, que são colegas, que trabalhavam em organizações civis, organizações ativistas de defesa de direitos, e tinham participado desse processo muito interessante, né, esse piloto, que foi o Marco Civil, de um primeiro projeto de lei que não é criado pelo Congresso. O Marco Civil é muito interessante porque ele é criado pela internet, né? Ele é criado nas ferramentas de blogging e de colaboração online que existia na época, né? Foram criadas algumas plataformas pelo site Cultura Digital, em 2007 e 2009, depois 2011 foi a terceira rodada do Marco Civil, até que ele virasse um projeto apresentado pelo Executivo. Aí, de novo, para conectar com a discussão da teoria do direito, né? São direitos que não são afirmados em razão do trabalho de construção de norma jurídica do legislativo,
pelo processo legislativo clássico, né? Como se aqueles deputados tivessem as ideias e a representação para pontuar o que deve ser colocado numa lei, num projeto de lei. Esse foi um projeto altamente iterativo, com muitas rodadas, com essa ideia de recursividade, de edição, quase como uma lógica de Wikipédia, né? Para se chegar também num processo de construção de consensos básicos, consensos pela web, para um texto que teve ali mais de 2.000 comentários e consultas, até se chegar num denominador comum, né? Que é uma lógica, é a lógica comum da edição dos protocolos da internet, né? Então, quando engenheiros vão criar um novo protocolo para tornar mais dinâmico, por exemplo, o uso de uma tecnologia específica, né? Então, vamos atualizar aqui os critérios técnicos de funcionamento do IPv4, né? Que é um sistema, é um protocolo específico de designação de uma numeração para o teu computador, para o teu dispositivo, toda vez que ele está conectado à internet, né? Quando você faz uma proposta de norma como essa, você apresenta um request for comments, né? Um requerimento de comentário. E ele abre uma plataforma específica para você editar esse texto, e aí todo mundo que está interessado nesse assunto pode comentar e pode tentar melhorar aquele texto. Essa é uma lógica comum na engenharia da computação, ou no campo específico de governança de internet, que é absorvido, né, pela galera que estava interessada em criar uma norma diferente, né, e que pudesse se valer desse processo legislativo democrático pela própria estrutura da internet. Então, hoje isso se perdeu. E há até um debate se isso funcionaria hoje em dia, né? Há vários marcadores importantes aqui. Evidentemente, naquele momento histórico, em 2007, quando isso estava acontecendo, né, as pessoas que eram ativistas de internet eram pertencentes a um grupo social específico, era um número ainda pequeno, né, não tão grande de pessoas. E hoje você tem um outro cenário social, né, quase 20 anos depois, você tem de fato uma tremenda popularização na internet, muito numa dimensão de consumo, né? As pessoas não ficam mais editando blogs, editando Wikipédia, elas ficam consumindo conteúdo de Instagram, elas ficam rolando tela no TikTok, né? Então, uma outra dimensão. Mas se perdeu muito desse ímpeto criativo, né, colaborativo, que há 20 anos atrás era muito forte no ativismo na internet, e que influenciou bastante, né, a estrutura do Marco Civil. E que vai dar origem depois a outros movimentos sociais. Esse movimento do Marco Civil da Internet, em 2013, ele se organiza num conjunto de organizações civis que lançam um manifesto chamado Marco Civil Já. Ali com várias entidades civis, Barão de Tararé, Intervozes, IDEC, Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Rede Latino-Americana de Estudos de Vigilância, LAVITS, né, que eu também faço parte, e assim por diante. Esse foi um momento importante porque esses grupos sociais ajudaram a pressionar o Congresso, né, ao texto final do Marco Civil, e daqui a pouco eu posso falar um pouquinho dele. E esse movimento social vai dar origem a um outro movimento social, que é a fundação de uma coalizão, chamada Coalizão Direitos na Rede, que passa a trabalhar com o tema de proteção de dados pessoais muito fortemente também nesse ativismo, né? Que é a turma que organiza a campanha Seus Dados São Você, né? E eu participei diretamente desse movimento social. Eu era um dos líderes pelo IDEC, na época eu trabalhava no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em São Paulo, e coordenava a área de direitos digitais do IDEC, e coordenava a campanha Seus Dados São Você, junto com várias outras entidades civis do Brasil. E o que é um fato que é muito importante de pensar, né, é o modo como essas declarações de direitos que vão surgir nesses movimentos sociais vão depois penetrar ou influenciar a produção normativa, né? Então, eu lembro que quando nós lançamos a Coalizão de Direitos na Rede, foi em junho de 2016, no Fórum da Internet do Brasil, realizado em Porto Alegre. Está aqui a foto com duas pessoas bem interessantes desse movimento. Marcos Urupá, que era um ativista do Intervozes, hoje ele é um jornalista famoso, e a Renata Miele, que era diretora do Centro de Estudos Barão de Tararé. Hoje a Renata Miele é a diretora, coordenadora do Comitê Gestor da Internet, que é o órgão técnico que faz o gerenciamento do uso da internet no Brasil,
não só pelo registro dos domínios, né? Então, se você registrar um site, por exemplo, wem.br, né? Ou wem.edu.br, quem determina que é o edu.br é o NIC.br, Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que é coordenado pelo Comitê Gestor da Internet. E o CGI também é um órgão multissetorial, ele tem representantes do governo, da sociedade civil, da engenharia, das empresas, e ele é um órgão não estatal. Isso que é interessante, né? Ele foi criado por uma portaria ministerial na época do Fernando Henrique Cardoso. O Lula, em 2003, aumentou o assento de representantes da sociedade civil nesse órgão, mas ele é um órgão com maioria de representantes não estatais, mas também tem representantes do governo, mas ele não é um órgão público. Então, o Comitê Gestor da Internet, que é responsável por toda a estratégia brasileira de governança da internet e registro governança dos domínios, que são pagos, né? E depois esse dinheiro é reinvestido em infraestrutura, em backbones, em pontos de troca de tráfego, que são infraestruturas que são colocadas em algumas cidades para tornar mais rápida a internet, mais ágil a troca de informação entre sistemas autônomos. Tudo isso é feito por uma organização de caráter não estatal, né? E que tem um papel importante. O CGI, desde 2009, o CGI tem elaborado resoluções e entendimentos e documentos sobre quais devem ser os princípios e direitos básicos para o uso da internet. Tem uma relação interessante, né, entre esses órgãos não estatais com a afirmação desses direitos. Mas há uma conexão, eu quero reforçar esse ponto, há uma conexão muito grande entre o local e o global. Então, esses ativistas estavam todos organizados em redes internacionais. A própria proposta de criação do Comitê Gestor da Internet em 95 no Brasil foi fortemente influenciada pelo trabalho do Carlos Afonso Souza, que é o fundador do IBASE, que é uma entidade civil fundada em 85 no Brasil. E o Carlos Afonso ele é um dos cofundadores de uma ONG internacional muito conhecida, muito famosa, chamada APC, Association for Progressive Communications, APC, que tem sede na África do Sul, criada em 1990. Muitas das ideias que foram levadas para o governo brasileiro de como fazer a governança da internet por um órgão não estatal, que é o CGI, né, que foi criado pelo governo, mas não é parte do Estado, veio desse movimento civil e das ideias que o Carlos Afonso conseguia mediar desses profissionais e especialistas e ativistas do mundo inteiro que se reuniam na APC, na Association for Progressive Communications. Então é importante pensar que tem um histórico muito grande de interações e de construção desse local global. Inclusive são movimentos que são muito influentes na formulação, né, das primeiras redes de conexão entre entidades civis lá na EcoRio 92, e são influentes, inclusive, na criação dos primeiros grandes veículos alternativos de mídia online, na época do surgimento dos zapatistas no México. Não sei se vocês lembram disso, do estudo de história, mas eu já era uma criança já grande e acompanhei de perto, né? Eu estava começando a usar computadores, né, nessa época, 96, um pouco antes de 96, com o surgimento dos zapatistas, que é um movimento revolucionário do sul do México, né, em Chiapas, e o movimento zapatista tinha uma aproximação muito grande com a APC, com a Association for Progressive Communications, e com várias ONGs, né, internacionais, e deram origem a veículos como o Indymedia. Né? O Indymedia se tornou uma plataforma de troca de mensagens e de saberes de ativismo, antes mesmo de você ter a explosão da internet comercial. Né? Então vejam como esses vários ativismos estão conectados, né? E eles vão se relacionar nessa dinâmica do local e do global. Né? E vamos pegar uma carta que exemplifica isso, né? Uma carta assinada na reunião do LAC-IGF, né, que é o Encontro Latino-Americano do Internet Governance Forum, em São José, na Costa Rica, onde as entidades vão expressar as preocupações com a internet livre e aberta na América Latina e no Brasil,
testemunhando os bloqueios de aplicação de internet, que na época estavam começando a acontecer grandes bloqueios. Isso era um problema, porque, por exemplo, você tinha bloqueios de aplicações que não eram alvo de processos significativos. A gente teve 2 bloqueios bem pesados do WhatsApp nessa época, mas também antes disso teve bloqueio do YouTube por decisão judicial, foi um grande problema. Não é a mesma coisa que o bloqueio do X hoje, tá? O bloqueio do X hoje é plenamente justificado, completamente correto. Aqui está falando de um outro cenário histórico, né, que eram bloqueios não apropriados, indevidos. Tentativas de modificar o princípio de neutralidade de rede, que é a capacidade das empresas de telecom de influenciarem no que você pode acessar, e várias tentativas de limitação de privacidade e segurança por retenção massiva de dados, ou seja, empresas e governos já usando, tomando decisões de retenção de metadados ou retenção de dados das pessoas. E nessa época foi um período muito, muito triste, porque nós descobrimos também que muitos colegas ativistas que trabalhavam no México, no Peru, tinham sido alvo de spywares, né, de softwares maliciosos, por empresas como o Hacking Team, que operava na Itália, e que era especializado em implantar software de vigilância nos celulares e computadores de ativistas. Isso aconteceu no México muito fortemente, com jornalistas, muitos deles foram mortos depois de serem afetados por softwares. E no Peru, os colegas que trabalhavam com tributação de bebida açucarada, né, faziam campanha contra a Coca-Cola, tiveram seus celulares infectados. Depois eu posso falar mais disso. A gente tem uma campanha hoje na Data Privacy, é o programa Malhas Digitais, que oferece R$50 mil para quem tem interesse em desenvolver protocolos de identificação de spywares. Chamada pública está aberto, depois eu posso passar mais informações. A gente tem trabalhado bastante ainda com esse tema. Vejam, esse tema tem quase 10 anos, né, a carta. E a gente ainda enfrenta esses problemas de spywares, né, softwares que são de vigilância e de invasão de dispositivos. E a sociedade civil rechaçando essas operações e exigindo o respeito aos direitos humanos online e offline. Aqui eu tenho uma pequena discordância hoje, né, pensando quase 10 anos depois, mesmo fazendo parte desses movimentos, né, dessa ideia de que os direitos digitais são os direitos humanos online, justamente porque eu acho que não deve existir mais uma separação entre online e offline, né. Eu sou de uma época onde a gente falava, eu vou entrar na internet, e a gente ia para o computador da casa, né, e acessava a internet depois da meia-noite, porque era mais barato, né, e depois o resto do seu dia você estava offline, né. Hoje não é mais assim, hoje está todo mundo dominado, né, pela internet e permanentemente online. A vida já é uma vida on life, né, ou seja, não tem mais separação entre o on e o off, né. Tanto é que a gente está aqui fazendo um encontro do CARF, mediado por uma plataforma, pelo StreamYard, conectando as nossas próprias vidas domésticas com o espaço virtual. E essas entidades vão fazer um trabalho importante de pressão permanente, né? Então, não pensem que a Lei de Dados Pessoais ou o Marco Civil é uma obra do espírito criativo do legislador e das ideias dos legisladores ou da boa vontade. Na verdade, sempre houve muita pressão mesmo, para que eles avançassem essas casas e tivessem condições de discutir e votar projetos de lei sobre direitos digitais, né? O caso da Lei de Dados Pessoais é um exemplo claro, né? A Lei de Dados Pessoais, ela começou a ser pensada em 2009. Teve uma consulta pública online na plataforma Cultura Digital. As empresas foram contra, muitas empresas fizeram um lobby absolutamente contra. Depois teve uma segunda consulta pública online, coordenada em 2015, né, com mais de quase 2.000 contribuições também. Quem estava à frente disso era o Danilo Doneda, né, um dos principais juristas do campo dos direitos digitais, que já faleceu. Ele faleceu precocemente em 2022, mas é um nome que é fundamental no nosso campo. E que passou depois por uma comissão especial que teve 2 anos de trabalho, mais de 16 audiências públicas, 2 seminários internacionais, até ter a pressão de votação em 2018, né? Então, esses direitos afirmados são sempre direitos afirmados pela interação muito forte entre a construção de ideias de um ativismo que é internacionalizado e é também local, e que vai se transpassar para essas normas. E quais direitos, né? Aqui indo um pouco para a minha reta final com vocês, para explorar um pouco o conteúdo substancial desses direitos digitais, né?
No Marco Civil, a gente tem vários avanços importantes. Então, por exemplo, primeiro você tem uma proibição do Deep Packet Inspection, que era uma tendência em 2009. O que é o Deep Packet Inspection? Quando você vai mandar uma comunicação pela internet, ela usa uma tecnologia que é a comutação de pacotes de dados, ou seja, você pega o bloco de informação, quebra ele, fragmenta ele entre vários pedacinhos, e você organiza essa informação por um protocolo, o TCP/IP. O TCP/IP vai identificar que existe um endereço de destino, que é o sistema autônomo, que é um outro computador, que vai ter um registro de um IP. Então ele sabe onde chegar. Né? E ele vai permitir que a informação se fragmente entre um header e um content, né, o conteúdo, e esse conteúdo é fragmentado e ele é reunificado depois na ponta, lá no destino. Tanto é que você tem uma capacidade muito bonita na internet, que é mesmo que você tenha um ataque a um dos nódulos da rede, como o desenho do protocolo de internet ele é feito para que ele busque várias linhas de conexão até chegar no destino final, permitindo que a informação viaje por vários caminhos distintos, né? Várias redes de sistemas autônomos, o conteúdo chega lá e aí ele é reenvelopado, né? Recolocado de pé no computador destino final. Né? O Deep Packet Inspection é uma técnica de, no momento em que a informação está saindo do seu dispositivo, do seu computador ou seu celular, fazendo a primeira transmissão do teu dispositivo ao sistema autônomo de quem vai transmitir essa informação, que é a sua operadora de conexão à internet, ela tenta olhar, ela dá uma fuçada, como se um carteiro abrisse a tua carta e visse o tipo de conteúdo que você tem. Ah, tô vendo aqui que o cara está transmitindo um vídeo de torrent. Então eu vou dar uma freada nesse conteúdo. Ah, não, tô vendo aqui que é pornografia. Então, se o cara pagar mais para ter pornografia, eu vou acelerar esse conteúdo. Então, Deep Packet Inspection era um mecanismo de você violar a ideia de neutralidade da rede e você inspecionar o conteúdo. Isso é vedado pelo Marco Civil, proibido. Tem uma norma de proibição. O Marco Civil também diz: quem acessa, empresas que proveu acesso à internet não pode analisar o pacote de dados e os tráfegos das aplicações. Né? Não se pode também diferenciar para fins econômicos. Você não pode cobrar mais por uma internet que tem acesso a VPNs, torrents, rede peer-to-peer, etc. E se você desenvolve uma aplicação de internet, ou seja, um WhatsApp, um Google, um Spotify, um YouTube, tem que ter regras mais claras de transparência e consentimento livre e expresso no uso dos dados pessoais. Tanto é que vários casos judiciais importantes vão ser feitos depois, né? O caso MPF contra a Microsoft, ou o caso do Ministério Público Federal contra a raspagem de informações do Google, do Gmail, né? São todos casos feitos com base no Marco Civil. Porque o Marco Civil tem no artigo 7º os direitos básicos do usuário de internet, entre eles o direito à transparência e ao consentimento livre e expresso no tratamento dos dados pessoais de aplicações de internet. Aqui gerou até um fenômeno bizarro. Eu lembro quando eu fui fazer mestrado na Itália em 2014, né, depois de fazer mestrado na USP, eu mudei para a Itália, em Turim, e conversava com os colegas de Turim, né, que são italianos, e na Itália você tem já uma lei de dados pessoais geral desde a década de 90, né, e eles diziam: olha, Zanata, que interessante, vocês têm uma lei que protege dados pessoais para aplicações de internet, mas não tem proteção de dados pessoais se você vai na farmácia ou se vai comprar um bilhete único. Né? E era verdade, nós não tínhamos normas para tratamento de dados pessoais que não fosse específico nas aplicações de internet ou que não fosse nos cadastros de consumidores, como Serasa ou SPC, que é regulado pelo artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Marco Civil é engraçado porque ele cria um primeiro regramento de privacidade e proteção de dados pessoais, mas só para um conjunto de empresas específico. E todo o universo que está fora das aplicações de internet fica de lado. E só veio a ser corrigido com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E outro direito importante é o direito de acesso à internet, né, como um direito fundamental, né, afirmado também no Marco Civil. Você não pode ter um bloqueio do seu acesso à internet ou limitação do seu tráfego. Só poderia ter situações de corte da internet mediante o não pagamento reiterado da conta. Né? Mas o que estava acontecendo aqui, pessoal, é que quando as operadoras identificavam que alguém estava usando torrent ou, sei lá, Casa A ou redes peer-to-peer, ou baixando muito conteúdo,
que elas faziam? Elas bloqueavam o acesso do cara, da pessoa, né? Era gravíssimo. Então, eram problemas bem sérios. Eu fiz uma campanha muito grande em 2016, uma campanha nacional, contra as franquias de dados na banda larga, né? O que as empresas queriam fazer é que elas cobrassem, do mesmo modo que elas cobram a conta do seu celular, que é por quantidade de dado trafegado, elas queriam cobrar na internet doméstica, né? Só que a internet doméstica você mensura não dessa forma, né? Você cobra pela velocidade, né? É feito o gerenciamento de rede para saber o quanto que você consegue usar em termos de velocidade, quantos megabits por segundo, mas não há razão técnica para você impor um teto, né? Um data cap, que a gente chama, né? Então, uma das grandes brigas do Marco Civil também foi a discussão, né, sobre o que significa ter uma franquia de dados na internet fixa, sendo que o seu direito de acesso à internet ele é fundamental. É claro que a gente poderia discutir, Zanata, mas então não deveríamos ser contra as franquias na internet móvel? Eu acho que nós deveríamos ser contra também. O problema, gente, é que quase ninguém pressiona a Claro, ou a Telefônica, ou a TIM, para saber se realmente eles têm um gargalo de infraestrutura em telecomunicações que obriga o usuário a ficar limitado a uma quantia de upload e download. Na internet fixa, nós fizemos vários seminários técnicos com os engenheiros de rede do CGI e ficou demonstrado que não havia fundamento técnico para impor o limite de tráfego de dados. Ou seja, a gente chamou isso de escassez artificial, né? Você vende a ideia de que é escasso, não é, para depois você precificar. Então, o Marco Civil é contra isso. Uma lei importante nesse sentido. E a proteção de dados pessoais é uma lei maravilhosa porque cria a ideia de que nós temos uma titularidade sobre os nossos dados, né? Os dados são você, né? Como diz a campanha, são a nossa projeção de personalidade, né? O professor Matheus é um estudioso dos direitos da personalidade, né? Sabe a importância que essa teoria tem no direito brasileiro, né? Não só brasileiro, mas também latino-americano e europeu. A ideia de que nós temos um direito à intimidade, à imagem, à honra, à criação autoral e também aos nossos dados, que são o nosso corpo eletrônico, né? Os dados são nós mesmos, ele é a projeção da nossa personalidade, não é uma commodity ou um bem qualquer, né? E numa sociedade democrática, nós temos que ter uma pactuação sobre devido processo, sobre autodeterminação informativa, ou seja, é um respeito que empresas e estados devem ter com o cidadão, porque o dado é dele, e decisões coletivas sobre o que é um fluxo justo ou injusto de dados devem ser feitos com um debate democrático, né? Essa ideia da autodeterminação informativa que é herdeira, né, da discussão dos direitos da personalidade. Que é um fundamento, tá, gente? Se você abrir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, artigo 2º, fundamentos da disciplina jurídica da proteção de dados pessoais. Autodeterminação informativa. É um conceito importantíssimo de se estudar. E a LGPD traz as proteções adicionais para dados pessoais sensíveis, né? Diferencia o dado pessoal não sensível do sensível. O sensível é aquele dado que tem um potencial discriminatório, como raça, gênero, atividade sexual, orientação filosófica, dados de saúde, porque são dados que vão levar a um potencial discriminatório, né? Então, vou dar alguns casos para vocês. Tem um caso de Barueri, de uma pessoa que era um trabalhador num salão de beleza, tinha lá um desafeto, a pessoa não gostava dele, a pessoa acessou o sistema de saúde de Barueri, sabendo que para acessar era só o nome da pessoa e a senha era o CPF, conseguiu pegar as informações de saúde dessa pessoa e viu que ele tinha atendimento no SUS para tratamento de HIV, fez o download do PDF e jogou esses dados no WhatsApp, né? E o que aconteceu com essa pessoa? Ela teve danos severos, porque as pessoas que trabalhavam no salão de beleza com ela não queriam mais deixar que ela cortasse as unhas das pessoas, porque ela era portadora da síndrome do HIV, né? O que é uma conduta absolutamente discriminatória. Então, as pessoas tendo posse de certos tipos de informação, numa sociedade desigual e opressora como a nossa, ela produz o efeito discriminatório, né? Então, a categoria dos dados pessoais sensíveis serve para criar uma barreira adicional de proteção a esse tipo de informação, que deve ser tratado com muito mais respeito ao consentimento livre e informado e com muito mais garantias preventivas, né? A LGPD também cria todo um aparato de tutela coletiva de possibilidades de ações civis públicas, né, de exercício dos direitos do artigo 18.
Eu posso falar de outros casos depois que eu trabalhei, o caso da Via 4, né, que é um caso que envolvia identificação biométrica das pessoas no metrô de São Paulo, né, uma ação que nós ganhamos em 2018, com base na discussão de dados pessoais, e a ideia de proteções preventivas, ou seja, todo o regime jurídico da proteção de dados pessoais está orientado a uma ideia de obrigações ex ante, ou seja, nós não queremos fazer uma dimensão ressarcitória, reparar o ilícito danoso depois que ele aconteceu. Não, a gente quer que seja colocado em marcha um conjunto de obrigações, um conjunto de condutas preventivas, né, uma responsabilidade preventiva para o respeito aos direitos fundamentais. Né? Então, toda a ideia de nomeação de encarregado, produção de relatório de impacto da produção de dados pessoais, produção do documento de legítimo interesse, todo esse artefato, todo esse conjunto de artefatos jurídicos da LGPD estão relacionados à ideia de obrigações ex ante, né? Que é uma ideia poderosa também desses direitos. Né? Nós temos um direito à proteção, nós temos um direito que o controlador não coloque a nossa pessoa humana em situação excessiva de risco. Por que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais decidiu há 2 meses, cautelarmente, que a Meta deveria ser obrigada a interromper a sua política de privacidade e parar o treinamento de dados do Instagram, dados que eram coletados do Instagram para sistemas de inteligência artificial? Porque ela identificou um risco. Como a Meta não tinha apresentado claramente um relatório de impacto da produção de dados pessoais, ou seja, ela descumpriu a conduta esperada, né, que era a obrigação ex ante dela, e ela produziu uma situação de risco, inclusive para crianças e adolescentes, né, que no Brasil são 140 milhões de usuários de Instagram, e são milhões de usuários crianças e adolescentes, infelizmente, né, porque o Instagram é um veneno. Né. A NPD falou, não, vocês precisam interromper, né, decidiu cautelarmente com base numa ideia de risco excessivo a direitos fundamentais e a inexistência dessas obrigações ex ante que seriam preventivas. Né? Então, são ideias poderosas da Lei de Dados Pessoais e que vários ativistas defendiam nos últimos 10 anos, né? Que houvesse uma orientação preventiva, né? Cada vez mais forte e respeitada no Brasil. Então, eu vou concluir aqui com algumas perguntas e algumas referências materiais, né? Então, algumas reflexões importantes para porque eu tenho defendido que são os direitos digitais. Então, reafirmando a tese original, né? É um processo de afirmação de direitos fundamentais diante de processos de datificação e plataformização. Isso eu acho que é uma forma de explicar o que são os direitos digitais. Eles são complexos porque eles combinam entre si direitos individuais e direitos difusos, relacionados a uma ideia de proteção do ambiente informacional. Né? Esse argumento está feito em 350 páginas desse livro aqui, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas a ideia é que existe uma complexidade na natureza desses direitos, é que eles não se resumem aos direitos subjetivos defensivos clássicos, eles assumem cada vez mais uma noção de direitos de outra ordem, direitos difusos, com uma lógica mais parecida com a do meio ambiente, com a discussão de uma nova propriedade do direito, como diria o professor Mauro Capelletti. E eles possuem uma relação intrínseca com as affordances das tecnologias, que é a capacidade de ação que as tecnologias produzem. A professora Mihaly Hildebrandt tem escrito muito sobre isso, a professora Julie Cohen, nos Estados Unidos, e é uma discussão importantíssima. Os direitos digitais estão o tempo todo imbricados com as capacidades de ação das tecnologias. Portanto, estudar corretamente os direitos digitais também é estudar corretamente o que as tecnologias fazem, o que elas produzem, qual é o efeito delas no mundo. E eu acho que um dos debates mais difíceis que o governo brasileiro tem feito é se os direitos digitais também abarcariam os direitos com relação à integridade informacional. O Brasil, na presidência do G20, né, que está encerrando em novembro agora, tem defendido claramente a ideia de integridade informacional. Vocês podem ver aqui nesse documento do grupo de trabalho do T20, que nós fizemos parte, né? Data Privacy Brasil tem colaborado com o governo brasileiro e com outras entidades civis no G20. Nós fizemos parte do secretariado de transformação digital inclusiva do T20. E a integridade informacional é um conceito jurídico importante para o Brasil. O Brasil defende que não só
o nosso país, mas outros países também criem normas sobre integridade informacional, que seria um novo direito, né, muito pouco ainda estudado ou teorizado. E, além disso, tem uma agenda posta sobre um novo direito social, que é o impulsionamento das infraestruturas públicas digitais. E isso é interessante porque, se há 20 anos atrás nós dizíamos que o que era importante era o acesso à internet, agora, 20 anos depois, não é mais a internet que é importante, mas sim as infraestruturas públicas digitais. As infraestruturas abertas e interoperáveis que vão permitir que a gente tenha desenvolvimento de nossas capacidades enquanto seres humanos por meio de infraestruturas comuns. Então, a grande agenda agora aprovada no Pacto Global Digital, né, que foi aprovado em Nova York, e nós trabalhamos também nos últimos 2 anos em cima desse pacto. Depois eu posso mandar mais coisas para vocês, quem quiser estudar isso. Apresento a Jaqueline Pigato, que é a doutora em Relações Internacionais, que está à frente desse projeto. Mas é um ponto importante porque é uma requalificação dos direitos digitais, não mais na gramática do Marco Civil, né, do acesso à internet, mas do direito à infraestrutura pública digital. Né? E essa é uma fronteira que é para o futuro, né, vai se desdobrar nos próximos 10 anos. Então, encerro por aqui e agradeço a atenção de vocês. Está aqui meu e-mail ou minha conta no Blue Sky, que eu recomendo que vocês saiam do X, façam um boicote coletivo ao X, e agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, professor Rafael Zanata. Né, como eu falei no início da sua apresentação, né, nós não poderíamos esperar menos, né, uma brilhante exposição sobre essa temática que é muito relevante, né? São conceitos aqui, uma aula sensacional, né? A diferenciação aí que às vezes a gente tenta fazer, né, do direito digital, quando na verdade nós já estamos digitalizados aí, não é? Temos algumas situações aí de até mesmo na questão pós-mortem, né? As pessoas utilizando a voz do falecido, utilizando a imagem, hologramas, situações que, sem dúvida, tocam no direito, ainda que a gente, né, não esteja no plano, digamos, físico, né, no âmbito metafísico, isso ainda perdura, acho que há de eterno, né? Então, são reflexões muito bacanas, né, muito importantes aqui, entender um pouco melhor sobre essas questões dos bastidores também, né, da nossa legislação atrelada à regulação da internet ou digamos assim, a proteção de dados de um modo geral. Isso é de extrema relevância, extremamente atual e muito complexo, porque as tecnologias, nessa sociedade já é volátil, o direito não consegue acompanhar, com a era digital a gente tem que nos esforçar ainda um pouco mais, né? Mas antes né, eu fiquei cheio de perguntas aqui, mas meu objetivo é ser o mediador, né? Então eu quero, a princípio, passar, né, a oportunidade para os nossos alunos, né, aqueles que estão nos acompanhando aqui inicialmente. Depois, sobrar um tempinho, eu tento aí aprender um pouquinho mais, né, sanar algumas inquietações e provocações ao longo dessa exposição. A primeira pergunta, né, a Maria Eduarda Campitelli, né, colocou aí sobre a questão da vigilância massiva dos dados, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Já foi alguma vez exposta no Brasil? Eu acredito que essa pergunta esteja relacionada, né, até me corrija aí, sobre aquela situação recentemente agora, acho que no mês de setembro, outubro, em que a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, né, trouxe ali algumas situações relacionadas ao lucro da Amazon, da Meta, né, fazendo uma ampla vigilância dos dados e compartilhando isso. Presumo que seja talvez essa questão que ela esteja pontuando aí, professor. Obrigado para Maria Eduarda. A pergunta é bem importante, né? E o que aconteceu em termos de exposição, eu acho que foi uma feliz, não coincidência, mas uma situação muito específica, que é a seguinte: quando o Snowden ele fez a operação de pegar os documentos todos e colocar num pendrive e se refugiar, ele foi inicialmente para a Ásia, né? Ele chamou 3 jornalistas de confiança para apresentar pela primeira vez essas informações, né? Ele chamou a Laura Poitras, que é uma diretora e jornalista de cinema, o diretor de jornalismo do Guardian,
E o Guardian tinha recém-contratado, o The Guardian é um jornal inglês muito importante, né, que quem não conhece, recomendo que leia, que a leitura do The Guardian é muito, muito fundamental. E o The Guardian tinha contratado um jornalista americano chamado Glenn Greenwald, que é inclusive um advogado de direito constitucional, que era um blogueiro na época. E o Glenn Greenwald, felizmente, ele tinha um namorado brasileiro. E o namorado do Glenn Greenwald, depois ele até convidou o Glenn para mudar para o Brasil. E o que aconteceu, olha que curioso. O Snowden, né, a matéria sobre o Snowden foi apresentada ao mundo em junho de 2013. Saíram as matérias do The Guardian, do Observer, etc. Foi New York Times, foi um escândalo mundial. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos, gente. Estava participando de uma conferência nos Estados Unidos de Direito e Sociedade. E, inicialmente, nós não sabíamos quem era o Snowden. Foi feito o vazamento, foi feita a exposição como um anônimo. Era informante revela mega sistema de vigilância em escala mundial. Teve uma corrida da mídia para saber quem que era o cara, né? Uma perseguição mesmo. Só que os jornalistas protegeram o Snowden, não revelaram a fonte, que é inclusive um direito fundamental, né? Que os jornalistas possuem, não revelação da fonte jornalística. Mas depois de 2 semanas revelaram que era o Snowden. Veio um vídeo do Snowden, era uma gravação que a Laura Poitras tinha feito, depois virou um documentário chamado Citizen4, dele se apresentando, né? Hello, my name is Edward Snowden, I have 28 years old. Né? Ele se apresenta, fala. Eu lembro que eu vi aquilo e falei, caramba, um cara de 28 anos fez isso. Na época eu tinha menos, eu era mais novo que o Snowden, eu tinha acho que 26. Hoje eu estou mais velho, tenho 37. Mas foi muito impressionante, porque era um cara muito novo relatando tudo aquilo. Mas vejam que curioso, o ex-marido, o marido do Glenn Greenwald, que era Davi Miranda, né, faleceu em 2023, uma doença terrível, né? O Davi Miranda, que era um cara que sabia muito de marketing, etc., ele era do Rio de Janeiro, Davi Miranda, né? Ele convidou o Snowden para morar no Brasil. Desculpa, o Greenwald. E o Greenwald foi para o Brasil. Quando o Greenwald foi para o Brasil, o que ele levou? Ele levou o pendrive que o Snowden tinha dado para ele trabalhar nos dados. Era muita informação, gente. Esse vazamento era assim, terabytes de informação que o Snowden tinha tirado dos computadores da NSA e colocado naquele pendrive. Durante meses, o Greenwald, morando já no Rio de Janeiro, colaborou com uma outra jornalista, Sônia Bride. Em setembro de 2013, eu lembro disso, no Fantástico, de noite, o Greenwald e a Sônia Bride fizeram uma matéria de fôlego que era sobre como que a vigilância de massa do NSA atacava a presidente Dilma, a Petrobras, todos os ministros de Estado, né, que tinham sido alvo de vigilância massiva. Ou seja, o governo dos Estados Unidos obrigava as empresas de tecnologia a passar todos os metadados, todos os padrões de comunicação da Dilma por Gmail, Hotmail, serviços da Amazon, serviços da Facebook, se tinha conta no Facebook, com quem falava no Facebook, com quem tinha enviado o chat, entendeu? Esse tipo de coisa. Para mapear os padrões de comunicação, ou seja, com quem que a presidente conversa, né? Com quem ela esteve, né? E com quem que os diretores da Petrobras se comunicam, com quem eles conversam, né? Isso foi, inclusive, tem alguns historiadores que tentam concatenar isso até com a estruturação depois da Lava Jato, né? Porque dizem que, inclusive, parte das informações estratégicas que vieram para organizar a Lava Jato vieram também de informações que eram já da inteligência dos Estados Unidos. Mas o fato é que, se vocês quiserem procurar, assistir essa matéria, é só colocar Fantástico, Sônia Bride, 2013, vai ter a matéria de fôlego quando foi exposto sobre o Brasil, né, exposto no Brasil. Agora, se a pergunta é, tá, mas tem algo parecido de um escândalo em que o governo brasileiro fez, né, como um escândalo massivo desse porte de vigilância? Não nesse porte, assim, realmente o que os Estados Unidos fizeram foi brutal e foi um dos maiores casos de violação de privacidade da história.
né? Porque eles estavam monitorando milhões de pessoas do mundo inteiro. Mas o que aconteceu recentemente, que é o caso que eu... Lembra que eu falei para vocês que no começo da aula que eu estou trabalhando num caso no Supremo, que é a DPF 1143? Esse caso, a DPF 1143, é o caso dos spywares, que a gente está trabalhando no Brasil, que é... Nós já sabemos, temos prova, e isso está documentado nas decisões do Supremo com base em relatório da Polícia Federal, que o governo brasileiro, especificamente o governo Bolsonaro, entre 2021 e 2022, monitorou 35 mil pessoas no Brasil, com base num software chamado First Mile, né, que é um software de uma empresa israelense chamada Cognite. E o que esse software faz? Ele depende do número do alvo. Então, por exemplo, eu sei o telefone do professor Matheus. Aí eu coloco o telefone do professor Matheus nesse software. Me traga as informações de geolocalização do professor Matheus. O que ele faz? Ele promove um ataque nas infraestruturas de telecom, ele manda um ataque falso, que a gente chama de spoofing, perguntando para a estação radiobase, para a antena, esse número esteve aqui? E a antena responde, esteve. Este número esteve aqui em qual horário? Em tal horário. Este número se deslocou para qual estação radiobase? E aí a antena responde. Como que ela responde? Porque é um protocolo antigo. É um protocolo de telecomunicações chamado SS7. Foi criado na década de 70. E ele tem uns buracos. Essa empresa se especializou em explorar esses buracos. Ela ataca essa infraestrutura fazendo ataques falsos, como se supostamente ela fosse mandar um SMS ou um roaming. É meio complexo explicar tecnicamente, mas a ideia está clara, né? Uma empresa especializada ataca a infraestrutura e traz a informação da geolocalização. E por que eles faziam isso? Porque o governo Bolsonaro, por exemplo, monitorava o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara. E o que a inteligência do governo fazia? Estudava os padrões de geolocalização, não só do Rodrigo Maia, mas das pessoas do entorno dele. Então, eles sabiam que o Maia tinha jantado com a Joyce Hasselman num dia X. E depois tinha se encontrado com o Rui Falcão, que é um dos diretores do PT, no dia Y. E assim por diante. E aí eles iam produzindo os relatórios de inteligência. Entendeu? Esse é um escândalo massivo. Por quê? Porque esse é um caso onde o governo está contratando um software para obter ilicitamente a informação de geolocalização, violando a regra de privacidade que o titular tem com a sua empresa, né? Porque se eu sou um usuário da Claro, cliente da Claro, estou com o meu celular aqui, eu espero que a Claro proteja as minhas informações e que ela utilize as informações de estação rádio base para fazer gerenciamento de rede, e ponto final. E eu não espero que ela seja atacada e que o governo obtenha a informação da minha geolocalização. Porque se você fizer isso, não é só um problema de privacidade e violação da Lei Geral de Telecomunicações em si, mas, gente, é um problema de direitos civis, de liberdades políticas. Você está falando de obter essa informação para você neutralizar as pessoas, né? Para você entender o padrão de associação delas, né? Com quem elas conversam, com quem elas se reúnem, né? Porque se você entende isso, você neutraliza os movimentos sociais e os movimentos de contestação, né? Então isso é absolutamente antidemocrático, né? Eu acho que o caso First Mile, a gente ainda está no começo dele, tá? Vocês vão ouvir falar bastante dele no futuro. Porque vai ter essa decisão do Supremo, que vai ser super importante, e é um caso que vai ser mais documentado. Mas eu acho que é um dos casos de vigilância massiva de dados muito significativo, né? Aí feito pelo Brasil. Seria um equivalente a um escândalo da NSA lá nos Estados Unidos. Perfeito, professor. Nós temos uma outra pergunta do Gabriel, né, que ele diz aqui: por que na Itália, desde a década de 90, já havia uma regulamentação desse tema? E qual era o contexto, né, que se faz acontecer essa diferença entre Itália e o Brasil? Legal, ótima pergunta do Gabriel. Depois eu posso passar também o PDF desse livro para vocês, que é a proteção coletiva dos dados pessoais, né, que eu tenho um capítulo inteiro sobre por que no Brasil a gente tentou aprovar uma lei de dados pessoais desde a década de 70 e não conseguiu. A história brasileira é uma história de fracasso. As primeiras tentativas de proteção de direitos digitais ou de proteção de dados pessoais começaram em 1977 no Brasil. O primeiro deputado a propor uma lei de dados pessoais foi o deputado
José Roberto Faria Lima, que eu entrevistei para escrever essa tese. Ele faleceu já. Era um deputado de São Paulo, que tinha trabalhado na IBM. Ele era muito bom de computação. E ele tinha percebido já na década de 70. Ele pensou, olha, vai dar um problema muito grande, vai dar muito errado esse avanço irrestrito dos computadores, sem a afirmação de novos direitos civis, sem a afirmação categórica dos direitos de acesso. Todo cidadão tem direito a acessar a informação que o governo produz, e dos direitos de proteção da intimidade, ou seja, quais dados que você tem sobre mim, por que você tem esses dados, com quem você compartilha. Então é um projeto muito pioneiro. Depois teve uma outra deputada, a Cristina Tavares, uma pessoa maravilhosa também, recomendo que vocês vão atrás da história dela. Primeira mulher, uma das primeiras deputadas mulheres da história do Brasil, no período de redemocratização, inclusive parte do Código Civil que fala dos direitos de mulheres, ela ajudou a escrever. Ela era uma militante feminista, jornalista, amiga do Jean Paul Sartre, curiosamente, e ela escreveu 2 projetos de lei sobre proteção de dados pessoais, em 81 e 84. Os 2 foram derrotados sistematicamente. Depois teve um outro projeto de lei do José Freitas Nobre, né, também derrotado. Então, o que aconteceu, Gabriel, é que qual é a diferença fundamental entre nós e os italianos, ou nós e os alemães, ou nós e os estadunidenses? É que nós vivíamos numa ditadura, e eles não. E as tentativas de afirmação da proteção de dados pessoais foram sistematicamente derrotadas pelo regime militar. O único avanço que aconteceu em proteção de dados pessoais nesse período foi em 88, na verdade 87 para 88, com a redemocratização e com o processo de construção da Constituição Federal, né, que vocês estudam porque é leitura fundamental, né, que é a criação do habeas data, que é uma ideia original do Brasil. O professor José Afonso da Silva criou a ideia do habeas data, reaproveitando as ideias que vinham desses projetos de lei que nunca tinham sido aprovados. Então, Gabriel, o que aconteceu na Itália é que assim, os italianos começaram a discutir esse assunto na década de 70. O Stefano Rodotà, que é o professor que eu mencionei aqui, o livro dele clássico, chamado Computadores e Controle Social, foi publicado em 73. Em 74, o Congresso italiano já estava discutindo dados pessoais. Eles ajudaram, inclusive, o Conselho da Europa a aprovar uma resolução em 81 sobre o assunto. E aí eles tiveram uma lei na década de 80 e outra em 90, né, a mais forte de 90. O Brasil teve uma situação trágica, né? Por 2 décadas se tentou aprovar e nunca se conseguiu. Aí o que aconteceu? O pessoal falou, não, deixa quieto. Começaram a criar leis estaduais de proteção de dados pessoais. Então, o Leonel Brizola, né, que vocês são muito novos para saber quem é o Brizola, mas o Matheus vai lembrar do Brizola. O Brizola criou uma lei estadual de proteção de dados pessoais do Rio de Janeiro. E depois a gente voltou a trabalhar com leis federais na época da lei de telecomunicações. Aí vieram leis federais que não eram sobre proteção de dados pessoais especificamente, mas que tinham um pouquinho de privacidade, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais de telecomunicações fala disso, depois o Código Civil tem um capítulo de direitos da personalidade, do artigo 12 ao 21, importantíssimo, né? Que fala ali da ameaça à lesão, a direitos, né? Tutela de remoção do ilícito, etc. E só depois a proteção de dados pessoais. Mas eu diria que o nosso problema é que, como a construção da democracia no Brasil é um projeto recente, e a proteção de dados pessoais ele é um pilar de sociedades democráticas, nós fomos afetados por uma redemocratização tardia. Isso nos leva a ficar atrás, né, dos europeus e atrás, inclusive, de parceiros na América Latina. Essa é a explicação histórica que eu concluí depois de estudar toda essa trajetória durante anos e anos, né? E isso ajuda a explicar as diferenças entre nós e eles. Eu não acho que é porque nós somos piores ou menos inteligentes. É porque o nosso processo político e institucional foi mais duro e menos afeito às ideias de dignidade e democracia. Perfeito, professor Rafael. Obrigado pela sua explicação, as perguntas dos alunos. Nós não temos mais perguntas no chat aqui,
Mas antes de nós encerrarmos, né, só uma reflexão, né? São várias inquietações, a gente poder falar sobre as análises preditivas, né, sobre tantas questões aí que também geram inquietações no dia a dia. Mas eu me lembro que certa vez eu li um livrinho, né, até acho que é do direito penal, o título era O Direito de Estar Só, né, do Paulo José da Costa Júnior, salvo o menor juízo, né? Ele defendia esse direito à privacidade, né, do indivíduo viver solitariamente, né? Será, professor Rafael, que diante de todo esse contexto, diante de todo esse cenário, os que estão aí também acompanhando agora, né, nós podemos hoje, nos dias atuais, na contemporaneidade, presumir ou acreditar que seria possível nós vivermos solitariamente, né, num mundo tão globalizado e tão digital? Eu não sei se essa prerrogativa, se essa premissa aí, se seria possível de ser consolidado, esse direito poderia ser efetivado, né? Como é que o professor vê essa questão daquele sujeito que eventualmente, né, não quer ter esses dados compartilhados, mas invariavelmente isso acaba, né, irrompendo em razão de todas essas questões que o professor já pontuou aqui. É uma ótima pergunta, Matheus. Tem um outro paranaense que eu gosto muito, né? Eu falei do Danilo Doneda, mas tem um outro que foi muito influente na minha trajetória. Inclusive, acho que num dos eventos do CARF, quando eu era estudante de graduação, eu fui vê-lo presencialmente, porque o CARF trouxe ele. É o René Ariel Dotti, já falecido, foi um grande jurista paranaense. E o René Ariel Dotti, ele é um dos pioneiros do campo de proteção de dados pessoais. Ele escreveu um livro em 1980 fundamental sobre esse assunto, um livro muito bom sobre proteção da intimidade, tutela da intimidade e liberdade. E ele discorre sobre os desafios de estar só, ou o direito de estar só, num tipo de sociedade já de massas, né, de grandes cidades e de transformação tecnológica, né? E o que é interessante é que eu acho assim, nós sempre estaremos em sociabilidade. Porém, eu acho que existe um desejo, e esse é um novo direito fundamental, de desconexão ou de interrupção desse extrativismo de dados abusivo. A gente percebe isso em algumas novas leis que estão colocando limites nas coisas. Então, por exemplo, na Alemanha hoje, você não pode, enquanto empregador, mandar um WhatsApp para o seu funcionário depois das 6 ou no sábado. Você não pode forçar uma pessoa a estar conectada no Zoom 10h40 da noite, como nós estamos fazendo aqui, que seria tido um ato de crueldade na Alemanha. Mas é uma discussão de desconexão, né? O Bruce Schneider, que é um cientista da computação, fala que um dos grandes direitos digitais que a gente vai ter no século XXI é o right to disconnect. E isso é interessante porque, veja, os super ricos, Matheus, eles usam celulares dumb, que são aqueles celulares que não são smartphones, são aqueles celulares Nokia antigo, que são super privacy preserving, né? Eles se dão ao luxo de tirar sabáticos e ficar 3 semanas esquiando nos Alpes sem conexão à internet. E os super ricos hoje, eles têm o direito de estar só, né? Eles conseguem se desconectar plenamente. E nós, né, classe trabalhadora, operários intelectuais, não. Nós somos obrigados à conexão permanente. Então tem um componente social importante aí, né? De disputa social mesmo, né? De uma disputa de afirmação de direitos, de desconexão, porque do jeito que as coisas estão, se nós não mexermos nisso, você vai estar permanentemente obrigado a conectar, né? Hoje tem gente que fala assim, eu tenho uma grande discussão com vários colegas que começaram a usar Instagram recentemente, depois de anos e anos sem nunca usar. E sabe o que eles me falam, Matheus? Não é que eu quero, é que eu preciso. Se eu não tiver o Instagram, eu não terei nenhuma visibilidade profissional mais. Então ele é empurrado à conexão. Ele não está produzindo conteúdo mais usando porque ele quer. E a gente tem que pensar no futuro, né? Mas é isso que a gente quer mesmo? Para a vida da universidade ou para a vida social, né? E você vê um movimento agora de pessoas mais jovens se opondo a isso, né? E pedindo que existam limites claros de respeito. Então, eu não acho que vai haver uma desconexão completa ou um estar só completo, mas eu acho que vai ter um movimento social cada vez mais forte
de demarcar, de impedir, de limitar e criar esses espaços mais autônomos, né? Eu acho que as pessoas querem ter autonomia, respeito e capacidade de florescimento. E se você está conectado o tempo todo, e o tempo todo sendo exposto à informação, você adoece. Isso produz infodemia. E você fica neurótico, né? O livro do René Ariel-Dott é bacana, porque ele fala das neuroses da cidade, com base no Lewis Mumford, que é um sociólogo, né? E é isso, né? Acho que a gente tem que buscar esse direito para evitar essas neuroses. Eu acho que vai ser, de fato, uma discussão importantíssima, que vai só crescer, porque você percebe o adoecimento da sociedade, né? E ela vai reagir porque é um corpo vivo, né? Um tecido social vivo. Então, eu acho que não é só estar só no sentido de limitar, mas é uma sociabilidade mais respeitosa. É isso que eu tenho visto como tendência desse campo, Matheus. Perfeito, professor. Muito obrigado, né, mais uma vez por participar da nossa semana. A Sofia já está aí, então, para fazer o encerramento. Agradecer a todos que acompanharam aqui, né, inclusive a Sofia, a Heloísa, a Helena, né, que está aí também, presidente do CARF. Uma alegria muito grande estar nessa noite com todos vocês. A gente agradece. Bom, para finalizarmos a terceira semana jurídica, após 3 dias de conhecimentos adquiridos por grandes palestrantes, tenho certeza que saímos da transmissão com a mente mais aberta para todas as ideias explanadas por eles. Agradeço principalmente o Dr. Rafael Zanata e o professor Matheus pela excelente exposição. Além disso, o Centro Acadêmico agradece a todos os estudantes que se fizeram presente nas palestras, além da comissão organizadora, que possibilitou a concepção do evento com maestria. Lembramos também do formulário no chat, que será responsável pela comprovação da sua presença para a emissão dos certificados, que estarão disponíveis nos próximos dias no e-mail cadastrado na hora que fizeram a inscrição. Qualquer dúvida, contate-nos no e-mail carf@uem.br. Muito obrigada a todos, pessoal!